vocês? De boa, cara, nossa última aula aqui, nós temos um convidado super especial, um cara da área, um cara do topo, um cara que domina. Com vocês, nossa pastora da comunicação, Janjão aí, ó. Aí, Janjão. E aí, mano, beleza? Beleza, Janjão? Tudo bem, graças Muito a Deus. Muito bom estar com você aqui, cara. Pois é. Falar com essa galera, eu peguei o cara especialista hoje, essa última aula do fechamento. Né, criando expectativa demais. Tipo insight, a resposta. Né? Vai com calma. Mas, galera, essa última aula a gente vai tentar falar sobre algo interessante, sobre uma proposta que a gente tem percebido hoje, que os adolescentes, eles têm caminhado dentro de um uso das redes sociais, cara, um uso louco, assim, de pressão e de entrega, de dedicação, e quando essas coisas acontecem, eles abdicam de viver, de fazer outras coisas para viver em prol disso, cara, né? E isso é algo que tem feito muito mal para a nossa geração, a gente percebe isso nos próprios adolescentes, né? Aí com o Emanuel, na aula passada, a gente falou sobre um tema muito legal, e na aula retrasada, a gente falou sobre a questão de escolhas, né, de escravidão, que a gente percebe que, cara, a dedicação do tempo acaba se tornando um ídolo, acaba se tornando a prioridade única de vida, né? Então, para a gente caminhar sobre isso, João, para a gente caminhar de uma proposta mais prática sobre como fazer uso legal, você é da área da comunicação, você pastoreia uma galera, então, de certa forma, você precisa alinhar, adequar e perceber, né? Dentro da sua área, João, daquilo que você vive hoje como pastor da comunicação, é natural essa entrega, essa dedicação, a ponto disso fazer com que outras coisas venham a ser excluídas da sua vida? É meio que normal isso para essa geração? Cara, eu acho que em certo momento, sim. Assim, eu acho que tem uma coisa que vai ser inevitável e a gente tem que olhar para frente. Tecnologia faz parte da nossa vida. Então, assim, a gente vai ter um smartphone. Nossos smartphones vão ficar mais rápidos, saca? Sim. A gente vai ter... É natural. Não vai ter como a gente fugir disso, entendi, sabe? Eu acho que a postura que muitas vezes a gente pensa e parece que é um caminho mais fácil é do jeito assim, não, eu vou, joga fora isso aqui, né? Isso aqui não presta, eu vou me isolar, meio que assim, virar um ermitão, né? Tipo assim, um cara que não tá... Mas eu acho que isso, às vezes, pode fazer sentido se a pessoa realmente está muito, muito viciada, né, muito dependente daquilo, mas nem sempre é o caminho mais fácil e mais adequado, porque a gente vai ter que lidar com isso. Sim. Então é mais sábio que a gente aprenda a lidar. Ou seja, que a gente consiga olhar para aquilo que está na nossa frente, nas redes sociais, celular, uso do celular, uso de telas, e a gente aprenda a lidar isso de forma mais saudável. Legal. Eu acho que esse é o ponto, assim, que a gente deveria, que é moderação, sim, equilíbrio, e isso são princípios bíblicos, assim, milenares, são princípios que estão na Escritura há muito tempo, sim, já, que o povo de Deus já vem se utilizando desses princípios, e a gente tem que aplicar aqui também, ou seja, como ter moderação nessas coisas, como buscar o equilíbrio que seja saudável para mim, e também para as pessoas ao meu redor, né? Entendi. Então, acho que é por aí. Legal, cara. Ô, João, você falando nisso, eu trouxe à memória algo, cara, eu vi uma pesquisa recente, não sei se você chegou a ver, essa pesquisa fala que a luz azul, né, não sei o nome, isso, que é das telas e tal, elas criaram, né, um novo autismo, que é consequência da luz azul. A consequência, por exemplo, pais que pegam seus filhos e desde pequeninos seus filhos começam a ter contato com celulares, contato com telas, cara, ao desenvolver da vida da criança, ela vai criar um tipo de autismo que é consequência dessa luz azul. Não, pode crer. Né? Eu não sei se tem meio a ver com essa parada, mas eu acho que é bom dar essa informação aí. Né? Não, eu acho que você está tocando num ponto importante, porque eu não vi essa pesquisa, mas o ponto é realmente ficar olhando para a tela o tempo todo e assim... Quando eu falo que é inevitável, não é só o celular. Sim. A maioria das pessoas agora, eu acredito que quem tá vendo a gente, vai trabalhar num emprego que vai lidar com o computador. Não independente. Justamente. Não é só, o cara é programador, ele é designer, ele vai mexer com o computador. Não, mas se for médico, vai lidar com o computador. Sim. Se for advogado, vai lidar com o computador. Se for pastor, vai lidar com o computador. Ou seja, computador faz parte de um instrumento de trabalho de quase todas as profissões. Então, lidar com telas é algo que a gente vai ter que aprender a lidar. E aí, você falou de luz azul e tal, e tem muitos estudos, assim, das pessoas tentando entender isso, e a gente vai ter que aprender a ser moderado, vai ter que aprender a buscar até... E é o bom que a tecnologia mesmo vai ajudando, né? Existem tecnologias hoje já, os próprios celulares já vêm equipados já com filtros e com formas de ajudar a gente a reduzir esses impactos, né? Que isso que é nocivo,
Tem muita gente falando sobre insônia que é gerada pela alta incidência de luz, ou seja, a pior coisa que você faz para você hoje é, na sua meia hora, 1 hora antes de dormir, ficar com o celular na cara. E eu acho que é o que todo mundo faz, né? Pega ali, fica e tal, mas isso é a pior coisa que pode acontecer, porque você ativa o seu cérebro e ativa o seu corpo e tá falando para assim, olha, eu tô acordado. E aí você tenta dormir logo depois, você não vai conseguir dormir. E aí você perde horas de sono porque você tá lá ligado no celular. E outras coisas, né? Pô, se você perde sono, você vai começar a ter cansaço físico. Né? Se você tem cansaço físico, você vai começar a ter estresse emocional. Isso vai acarretando uma série de coisas, né? Não. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, assim, né? Parece conselho de tiozão, mas... Tá ficando velho. Tá ficando velho, né? Mas assim, cara, dormir é muito importante. Dormir é importante. Tipo assim, e acho que... eu tento dormir, assim, umas 7, 8 horas, sabe? Assim, mas eu tento dormir um pouquinho, assim, ter uma rotina de sono boa. E graças a Deus eu acho que até tenho, assim, entre isso. Legal. Mas, cara... Ter um bom sono ajuda a gente em todas as outras áreas da vida. Vai ajudar a gente a estudar melhor, a gente se concentrar no estudo, se concentrar no trabalho, fazer exercícios e cuidar da nossa vida. Dormir bem é o começo, sabe? Legal. E às vezes a gente mata o nosso sono na forma como a gente usa um celular, um computador, fica na Netflix até tarde, fica lá assistindo TV até tarde. E isso vai gerando hábitos ruins para a nossa vida. E hábitos que vão contra a lógica do nosso corpo. E aqui, assim, até dá para abrir mais, mas lembrar e que Deus fez a gente, Deus criou o nosso corpo, e Deus trouxe rotinas para o nosso corpo. Legal. Ficar madrugando, assistindo alguma coisa, alguma série, pode ser lá um dia ou outro, jogando videogame um dia ou outro, tudo bem e tal. Mas fazer isso como uma rotina, criar um hábito em torno disso, é a pior coisa que a gente faz, é jogar contra, é não cuidar do templo do Espírito Santo, né? Tipo, não cuidar do nosso corpo. Você falou uma parada legal, eu lembro que eu estava na faculdade, né? Eu formando o 3º, 4º ano, e eu tinha feito a tatuagem na época, né? Nada a ver tatuagem, mas não sabe contar a história. Aí, João, tinha uma menina de uma igreja, da Assembleia, não sei se posso falar aqui, mas enfim, eu tinha uma igreja lá. Aí eu fiz uma tatuagem nova, né? Porque eu fiz em 3 momentos a tatuagem. Aí ela falou, nossa, Lucas, você fez uma tatuagem? Que absurdo, você não está cuidando do templo, e não sei o que e tal. Aí, gente, eu vou confessar isso para vocês aqui, sabe? Aí ela era meio, assim, né, não cuidava de si, não praticava atividade física, ou seja, é meio gordinha. Eu peguei e falei assim, pois é, porque você também não tá cuidando, né? Você tá Ei, mandou. Falei, mandei uma pra ela, né? Mas é porque eu fiz essa relação de tatuagem e templo, mas é importante demais cuidar, né, cara? Com certeza. E eu tô falando isso porque, isso, cara, é devocional, cara. Sim. Tipo assim, a gente às vezes achou, e isso é uma visão muito errada que a gente tem sobre a nossa vida. A gente acha que vida devocional, quando se fala vida devocional, a gente está falando só daquilo que assim, é meu momento de devocional. Então eu pego, leio a Bíblia, aí beleza, coloco um louvor e tal, nossa, minha devocional. Isso é massa. Legal. Beleza. É necessário. Né? Necessário. Mas a nossa vida devocional está em tudo que a gente faz. Legal, quando eu vou na academia, massa, quando eu crio rotinas para usar meu celular, quando eu evito conteúdos nocivos no meu celular, massa, entendeu? Quando eu crio alertas na hora que eu tô mexendo nas redes sociais, eu falo assim, pô, isso aqui não, essa pessoa não dá para eu seguir, isso aqui tá me incitando a ódio, isso aqui isso aqui tá me dando gatilho para pecar. Eu cuidar dessas coisas é uma forma de eu exercitar minha devoção a Deus. Massa, mano. Saca? Massa, então eu acho que isso a gente precisa quebrar e romper um pouco, porque às vezes a gente acha que, assim, tudo bem, minha vida devocional é uma coisa que eu faço, sei lá, num momento específico do meu dia, e o resto do meu dia inteiro não tem nada a ver. Acabou aqui. E não, comer bem, cara, cuidar de si faz parte de um exercício devocional, porque tem a ver com a nossa responsabilidade diante de Deus, com aquilo que Ele tem nos dado. O nosso corpo é a nossa saúde, é dom de Deus. E a gente é mordomo de Deus, né? Sim, nós somos mordomos de Deus, servos de Deus nesse mundo. Mordomo é cuidar de si porque, assim, o princípio básico, como que eu vou servir outra pessoa se eu não estou com condição física de fazer isso? Caraca, legal. Entendeu? Se eu não tenho saúde, se eu não tenho disposição. Legal. Às vezes a gente bota não tô afim, mas não tô afim por quê? Pô, porque eu durmo mal, eu não cuido de mim, tipo assim, eu só como porcaria, pô, tá bom, às vezes a sua indisposição para fazer aquilo que deve ser feito começa já nas suas práticas e nos seus hábitos errados. Sim. Legal. João, você falando isso, eu trouxe algo à memória, cara, a gente vive uma fase agora, que é essa fase remota, né? E a gente percebeu que vários adolescentes, João, eles estão meio que cansados, né, de participar virtualmente dos grupos pequenos ou dos eventos. A gente percebeu, então, cara,
uma fase muito decrescente de presença, né? E isso é muito devido a toda essa rotina? Ou você acha que também tem meio que um caosinho para não participar assim? Pesado, né, João? Quem sou eu? Quem sou eu para discernir aí o coração do povo? Mas eu acho que tem essa rotina de cansaço. Tem as duas coisas. Cansa, eu acho que eu sou amigável aí para a ideia de que realmente é cansado e não é uma particularidade só dos adolescentes, dos jovens, todo mundo está passando por isso, porque tudo virou virtual, tudo virou online. Então, você precisa fazer reunião no trabalho, provavelmente muitos adolescentes estão lidando com isso com os pais dentro de casa, e o pai tá lá no escritório, tendo um monte de reunião e tal, porque todo mundo meio que está passando por isso. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. Então, eu acho que assim, eu compreendo que não é o melhor, mas eu também acho que não lidar com isso, tipo assim, falar assim, não, então eu não quero nada, é também um caminho meio esquisito, porque é o jeito, cara, as coisas estão acontecendo assim. E aí a gente precisa aqui revisitar, e aí que vem o meu ponto, o que está por trás daquilo, assim. A tecnologia ela é um meio, é uma forma de nos aproximar com outras pessoas. Então, quando eu vou me encontrar, por exemplo, num grupo pequeno dos adolescentes, eu vou lá e vou encontrar o meu grupo pequeno, quero trocar ideia, Tipo assim, se eu ficar focado só na parte tecnológica, do tipo assim, puxa, mais uma reunião de Zoom, mais não, isso aqui não. Mas se eu falar assim, pô, cara, eu vou ver aquele meu amigo que faz mó tempo que eu não vejo. Cara, pô, eu vou trocar ideia com ele, eu vou perguntar, vou saber sobre ele, eu quero entender mais sobre como que estão acontecendo as coisas. Isso vai ajudar a gente a ver além do meio, ver o propósito, o porquê essas coisas estão acontecendo. Quando a gente pensa nesses recursos, a gente não está pensando no recurso em si, a gente está pensando em como esse recurso vai ser útil para a missão. Massa. E para aquilo que Deus está nos colocando agora na história. E agora na história é isso, não tem como fugir, cara. A gente não vai acabar com a pandemia, entendeu? A pandemia não acabou, embora muitas pessoas estão achando que acabou, não acabou. Então, tipo, de uma hora para outra não tem nada que a gente pode fazer para mudar isso, não vai mudar num passo de mágica. Então a gente vai precisar lidar com essas coisas e vai ter que se encontrar. E eu sei que é difícil, eu sou solidário, assim, eu acho que realmente temos dificuldades a lidar, mas nunca abandonar a comunhão, nunca abandonar, usando aquele texto de Hebreus, né? Nunca deixei de congregar, ou seja, nunca deixe de encontrar outras pessoas, irmãos na fé, irmãs na fé, conversar e trocar ideia e viver a experiência de igreja, cara, ainda que seja dessa forma. Você falou algo muito legal, gente, isso foi muito bom que ele falou, porque nós temos essa dificuldade, né? Porque nós temos a facilidade de olhar para nós, né? Eu estou mal, e de fato você vai estar, não estou dizendo que você não está, eu estou dizendo que você vai passar por algum momento dificultoso, né, João? Em especial os nossos adolescentes, eles vão passar por séries de crises emocionais, mas como consequência disso, isso pode nos tornar um pouco orgulhosos, assim, de olhar apenas para nós. E João falou algo muito legal, esse gatilho que João usou foi muito legal. Você olhar com outra perspectiva. Cara, se vai ter esse encontro, se vai ter esse grupo pequeno, eu vou poder encontrar fulano de tal, que eu vou poder saber como é que tá, eu vou poder ouvi-lo, porque pode ser uma pessoa que está passando o que eu estou passando. Exatamente. E falando nisso, cara, recentemente, eu recebi uma mensagem de um adolescente, que após uma das aulas, ela mandou uma mensagem dizendo que ela entendeu aquilo a respeito da mensagem, que ela entendeu que, de fato, ela estava se tornando um pouco escrava daquilo que estava acontecendo e que aquilo gerou crises nela. E assim, João, assim que eu recebi a mensagem de tarde, à noite, uma outra adolescente falou a mesma coisa, né? Então, o que eu fiz? Eu já coloquei essas adolescentes em contato uma com a outra. Não, conversa com ela, que você vai perceber que ela está passando a mesma coisa que você. E é verdade, né, João? Isso tem acontecido demais, né, cara? Cara, eu acho que, assim, a pandemia trouxe uma palavra que a gente não usava muito no nosso vocabulário, que é a palavra isolamento. Então, a gente começou a falar isolamento social, e não sei o quê. E, cara, a gente, como igreja, essa palavra não pode pertencer ao nosso vocabulário. Legal. Óbvio, o mundo está em isolamento, mas a igreja não está isolada. Legal, e nós, enquanto igreja, não somos isolados uns dos outros. Legal. E a gente tem recurso. Sim. A gente está falando de tecnologia de um lado um pouco negativo, ou com as crises que a gente tem com tecnologia, mas olha o lado positivo, cara. Sim. Eu posso mandar um WhatsApp, uma mensagem para qualquer pessoa agora. E eu posso onde ela estiver, ela vai receber e falar assim, cara, tá tudo bem, como que você tá? Como é que você passou essa semana? Entendeu?
que eu posso fazer por você? Imagina se a gente se apropriasse mais dessas coisas, saca? E começasse a trocar ideia e viver um pouco mais de comunhão ali. Talvez a palavra isolamento ia ser muito mais, ia ser uma coisa assim, muito mais fora de nós do que dentro. Às vezes a gente acha que assim, muitas pessoas falam isso, eu tô isolado, ninguém fala comigo, isso aqui, cara. Mas por que você não procura alguém, entendeu? Justamente. Por que você não vai atrás? Então, busca. Esse passo a mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que a pandemia está ajudando a gente, em todos os níveis, a pensar. Tipo, igreja não é um negócio assim, o pastor fala, eu escuto e eu vou embora para casa. Igreja é como eu lido com o evangelho, é como eu lido com as pessoas ao meu redor e como a gente cumpre a missão de Deus. Sim. Então, assim, a gente está começando a ganhar, sendo forçado a ganhar essa consciência. O grupo pequeno é a igreja. A reunião durante a semana e tal é a igreja ali, entendeu? E olhar um para o outro e ver como é que o outro tá, tipo assim, às vezes sentir, puxa, essa pessoa tá meio triste hoje. Legal, essa pessoa tá. E assim, não esperar você, entendeu? Não é você chegar e falar assim, o Lucas viu lá aquela pessoa triste, ele vai lá e vai mandar ideia pra ela. Mas, tipo assim, não, cara, ele não quer, nem todo mundo quer só que você vai atrás. Quer que o amigo do lado ali também chegue e fale, como é que você tá, entendeu? O que você tá, como é que tá acontecendo? Muito bom. Você falando nisso, então eu já vou trazer uma pergunta que tem muito a ver com isso, né? Tem uma pergunta que o adolescente fez assim, como fazer e ser missão por meio das minhas redes sociais? Essa é uma pergunta que a gente conversou sobre isso e eu queria que a gente tentasse caminhar dentro dessa proposta. Agora, voltando um pouquinho atrás, João, você falando sobre a questão do isolamento, eu trouxe à memória o documentário, o Dilema das Redes. Né? Nós tivemos o Wi-Fi, né? Esse Wi-Fi a gente estava batendo papo sobre o documentário, né? Cara, o Ministério Chácara Teens hoje ele tem tentado mostrar para os adolescentes como ser um discípulo de Jesus na nossa cultura, né? Como ter essa percepção da cosmovisão cristã, como enxergar a realidade, né? E como entender um lado positivo e um lado negativo e ser crítico, né, de certa forma. E a gente, então, batendo esse papo, João, assim, pessoal, então vamos agora tentar ser críticos ao documentário. O documentário é muito bom, o documentário é muito legal, o documentário é interessante, é verdadeiro, acontece, mas espera aí, mas onde que está o lado bom? Se eu perguntar para você qual momento que o documentário foi positivo às redes sociais, você não vai saber falar. Porque é uma crítica minha ao documentário. Uhum. Qual o momento que o documentário fala assim, por exemplo, trazendo a questão da aula, poxa vida, será que então, por meio dos encontros remotos, não tem gente que está sendo abençoada então por meio das redes sociais? Pô, tem demais. Então, é uma crítica que dá para a gente perceber, porque senão, João, a gente vê essa realidade. Nossa, mas é tudo muito chato, as coisas virtuais é muito chato, etc e tal. Mas, cara, a gente pode fazer missão por elas. Né? A gente pode ser um instrumento de Deus para que vidas sejam abençoadas, né, João? Não sei se você concorda com isso, mas é uma crítica minha ao documentário, porque, cara, às vezes as pessoas têm facilidade em demonizar as redes sociais, mas tem dificuldade em perceber o lado positivo dela. Eu acho que, cara, as redes sociais, qualquer coisa assim, nesse contexto, para mim é um reflexo do que já está no mundo, o que já acontece ao nosso redor. Assim, tem coisas boas e coisas ruins. Sim. Então, assim, a gente vai ter, e como discípulo de Jesus, a gente vai ter que sempre saber discernir, pedir a sabedoria que vem do Espírito, que vem do alto, para que a gente possa discernir as coisas ao nosso redor. Legal. Isso é uma prática constante. Então, assim, nem tudo tem resposta fácil. Não vai dar pra gente ficar falando assim, é isso e pronto. É um processo de constante repensar e discutir e refletir com a ajuda do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, esse é um movimento nosso o tempo todo. Sobre as redes sociais e como ser influência, como fazer algo positivo, como ser um discípulo de Jesus ali, representar e fazer a missão de Deus. Cara, eu acho que tem que ter naturalidade. Jesus fala sobre a árvore que produz frutos. Né? E eu acho que para a gente produzir frutos, a gente primeiro precisa fazer o dever de casa, que eu falei de vida devocional, mas tipo assim, como que a minha vida é impactada pelo Evangelho e pelo que Deus já está fazendo no mundo e na minha vida, e na minha história. Então eu acho que assim, às vezes a gente se preocupa muito mais com o produto e não com o que gera esse produto. Então, tipo assim, eu não sei qual tipo de post as pessoas precisam fazer,
vou colocar um post, um versículo, não sei o quê. Cara, é legal isso, bacana. Mas eu não acho que é só isso que precisa ser feito. E eu não acho que isso que tem que ser feito o tempo todo. Eu não sei. Cada um vai saber discernir no seu momento ali. Mas se a gente for discípulo fiel, se a gente trabalhar para ser um obreiro aprovado, ser alguém que dia a dia está buscando conhecer mais a Deus e fazer o nome dele conhecido e ser missão e abençoar a vida de pessoas, se a gente trabalha isso na nossa vida diária, as redes sociais ou tudo que a gente fizer vai ser um produto disso. E a gente vai subverter, inclusive, uma lógica de redes sociais, que é a lógica do avatar, né? A lógica de eu construir. O pastor Ricardo falou isso numa reflexão aqui. Que a gente vai construir uma persona, uma personagem que não é de fato o que a gente é. Sim. E às vezes as redes sociais, uma alternativa nossa é justamente falar assim, não, isso aqui é o que eu sou. Eu sou dessa forma. Eu me projeto assim e eu me projeto como discípulo de Jesus. Massa, e aí, cara, assim, testemunho é o básico, sabe? Testemunho é o básico. Às vezes eu tenho uma crise que eu acho que a gente nivela tudo por muito baixo. Então, tipo assim, a gente tem lutas, todo mundo tem lutas, mas, tipo assim, não ver coisas que vão fazer mal pra gente é o básico. Então, tipo assim, se tem perfis ali no Instagram, no Facebook, que, tipo assim, me leva a ter mais ódio, que são desrespeitosos com as pessoas, cara, tesoura, corta. Muito tipo bom, assim, por quê? bom, Porque não é condizente com a minha vida como discípulo de Jesus, saca? Não é moralismo aqui que a gente está fazendo. É do tipo assim, isso não faz sentido, não é próprio, entendeu? Para a vida como discípulo. É básico. E as pessoas, tipo assim, as pessoas vão considerar e reconhecer. Isso não é ser careta, isso não é ser chato, isso é ser discípulo de Jesus, entendeu? Aí, e eu acredito muito, e porque é isso que tem acontecido na história. Os discípulos de Jesus, quando levam isso com seriedade, eles transformam o mundo. Entende? Tipo assim, as pessoas realmente vão reconhecer e vão ver valor. Talvez a falta da nossa relevância, ou em alguns lugares, é porque a gente não tem levado a sério, saca? E aí as redes sociais são um exemplo, às vezes a gente não está levando a sério. E às vezes a gente soa artificial. Por que eu falei, não sei se você vai postar um versículo, se vai postar... Isso é legal, eu faço isso também. Sim. Mas é muito maior, é muito mais amplo. Pode acontecer. Tipo assim, vamos supor que você está lá no TikTok, no Instagram e tal, você fala assim, pô, eu li esse versículo agora no meu devocional e eu acho que isso aqui fala um negócio bacana, vou gravar aqui um stories, vou gravar um vídeo. Bacana, cara, mas é natural, entendeu? Sim. É natural. E as pessoas precisam ver mais naturalidade no que a gente fala. Não pode ser aquela coisa artificial, entendeu? Não é nada forçado. Não é forçado. E, cara, isso parece, assim, meio bobo, mas acho que é verdade. Mas, cara, as pessoas sabem quando a gente é verdadeiro. As pessoas sabem quando há verdade. Elas sabem. E elas sabem também quando não tem. É verdade. Então, que a gente seja mais discípulo de Jesus, verdadeiro naquilo que a gente faz, independente de onde a gente faz. Massa. Ô, João, muito bom você falar isso, porque assim, o alcance existe, né, João? O alcance está lá. Então, se for de fato sincero, porque eu acho, João, que isso que pode vir a acontecer por meio das suas redes sociais, você sendo discípulo de Jesus, é consequência daquilo que a sua vida é por detrás delas. Exato. Né, João? É uma resposta daquilo que você vive diariamente, né? É uma resposta daquilo que você é diariamente. Então, você ser assim, por meio das suas redes sociais, é consequência daquilo que você é no seu dia a dia. Né? E eu acho que uma coisa que acaba... e isso é uma luta que a gente tem. Que hoje muitas pessoas veem a dificuldade, a gente assiste um documentário como o Dilema das Redes, e aí a gente quer ser low profile, né? Que é tipo assim, não, eu vou manter aqui o radar baixo, né? Para não dar pista para ninguém e tal. Só que o que acontece? Tem duas coisas que eu acho que acontecem nisso. A primeira é a gente, tipo assim, não quero me expor para eu não gerar problema, entendeu? Mas assim, tudo bem, eu sou um bom discípulo de Jesus, eu sou um cara legal, mas eu não vou me expor muito para não gerar problema. Mas a segunda, que eu acho que é pior, é quando você, na verdade, está no low profile para esconder aquilo que você de fato faz, que de fato você está sendo. E esse é um problema. E as redes sociais, elas criam essa barreira, né? Quando você se blinda ali na rede social, você vende uma imagem na rede social, mas você é totalmente outra por fora. Nossa. E até ficou famoso, e tem sido famoso até aquela hashtag Exposed, né? Exposed. Onde expõe as pessoas e aí elas parece que assim, ninguém sabia que você era isso. Mas olha aqui o que você realmente é. É vergonhoso, né, cara? E é vergonhoso. Mas isso não é... Eu acho que o caminho mais sensato pra gente é buscar realmente... Cara, se expõe. Não tô falando pra você fazer vídeo todo dia, postar coisa toda hora, não. Mas assim, não tenha medo de expor aquilo que é verdadeiro e aquilo que é real. E se é real, que seja
a sua relação com Jesus, sua relação sincera, uma relação que não esconde falhas, sabe? Também ninguém tá falando para você fazer aquele perfil de anjo, sabe? Você não vai ter uma Odel, colocar uma Odel, mas é você ser sincero. Massa, você ser sincero com aquilo que está acontecendo, você falar das lutas, falar das dificuldades, você você construir uma ideia do que você tá querendo falar ali, que seja de fato sincero, real, a sua relação com Jesus. Eu acho que esse é um caminho que para mim parece melhor. É um caminho mais difícil. Sim. Vai levar a gente a pensar mais, vai dar até mais trabalho. Mas eu acho que é melhor, sabe? Não é aquela coisa fake, fabricada, que não toca ninguém. Vou pegar aqui um exemplo, que tem vários, mas, por exemplo, se você às vezes está lá, vamos supor que você está sentindo que você precisa compartilhar alguma coisa sobre a sua vida e tal, às vezes você está muito triste, você coloca lá e às vezes pessoas que estão tristes podem falar assim, pô, cara, eu também me sinto assim. E, puxa vida, ninguém falou desse jeito pra mim, eu tô aqui num lugar onde ninguém é tão sincero, mas você falou de uma forma sincera. E aí você tem a oportunidade, às vezes, de no privado mesmo, orar com aquela pessoa, falar de Jesus pra ela, mostrar que, apesar das tristezas, porque o crente não é um cara que fica o tempo todo, assim, dando pulos de alegria, né? Soltando foguete. Não, tem momentos tristes, tem momentos felizes, e a presença de Deus em todos os momentos vai ajudar a gente a lidar com isso. João. Então, eu acho que, sabe, é resgatar essas coisas. Massa, cara. Ô, João, você falando sobre isso, cara, eu trouxe à memória algo que, inclusive, é parte de uma pergunta, né? A pergunta é como usar com maturidade, né? Eu acho que tudo que o João falou, né? Tudo que você falou está envolvido também essa maturidade. Não vai caminhar esse caminho. Cara, é ser maduro. É ser maduro. E aqui é algo que acho que a gente que é mais novo, sim. Eu falei que eu era tiozão, na verdade, vou me jogar para o outro lado, né? Mas a gente que é mais novo, acho que a gente lida com a palavra maturidade, parece um negócio que não tem nada a ver com... tipo, muito distante, muito, né? Distante, é coisa do meu avô, coisa do meu pai e tal, isso. Mas não. Nós também somos chamados a ser maduros, a termos um caráter que vai sendo aprovado e que vai sendo testado dia a dia. Então, assim, a gente também tem um chamado para cada dia mais ser maduro, e não é errado isso. Não é errado, eu acho que tem uma ideia, às vezes, na adolescência, na juventude, do tipo assim, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu tenho que bater cabeça, eu tenho que, tipo assim, endoidando. E, cara, não entendeu? Isso, eu lembro cara, o próprio apóstolo Paulo, naquela relação com Timóteo, né, Timóteo começou a ter um B.O. com o pessoal lá mais velho, não, mas não tem isso não, Timóteo. Paulo falou, cara, você tem que ter postura, manter que você ninguém despreze a tua mocidade, entendeu? É isso aí, ninguém despreze a tua mocidade e postura e padrão. E, João, assim, cara, a gente falando sobre isso, é lógico, João, para a gente partir para a missão, para essa aplicação, é um processo, né, João? Com certeza. É um processo. Eu creio que tudo aquilo que Deus está movendo, João, a falar o coração de vocês, é algo que vocês podem aprender e praticar por meio de um processo, né, João? E assim, João, se a gente pudesse falar assim, de forma bem prática, para que eles pudessem tentar abraçar isso que Deus nos usou para falar com eles, né? Por meio dessa prática. Como é que a gente falaria para eles, João? Por exemplo, João, como é que fulano de tal ali, adolescente, eles podem fazer missão por meio das suas redes sociais? Você deu o exemplo do versículo. E eu lembro de algo que eu fiz, João, fugindo um pouquinho aqui, eu até falei numa aula, eu comecei a abrir algumas caixas de perguntas. Legal. Né? Eu falei, pessoal, vou orar agora que... Manda seu pedido. Isso. Cara... João, numa dessas situações, João, eu lembro que, cara, um jovem de aparência, de boa aparência, um cara assim, eu não tenho prazer mais em viver, se puder orar por mim. Cara, não seguia, não sei se ele seguia também, mas ele viu a minha caixa lá de pergunta e lançou lá. Cara, eu olhei para aquele cara, eu chamei aquele cara no final da tarde. Cara, como é que você estava? Eu falei, cara, não sei, eu estou muito bem, estou bem até demais. Será que foi sua oração? Cara, deve ter sido, o Senhor, Jesus te ama e papapá e tal. Eu acho mais ou menos isso, eu acho que sim. E parar também, cara, total, eu acho que abrir essas caixas de perguntas, interagir, habitar um pouco no ambiente das redes sociais, assim, no sentido não de você usar desenfreadamente, sem regras, sem nenhum tipo de controle ali para manter uma rotina saudável, mas eu falo tipo assim, entende como é que as coisas funcionam, sabe? A gente precisa também saber quais as perguntas que as pessoas têm. Às vezes a gente tá lá falando versículo, falando um monte de coisa, e a gente não tá sabendo, tipo assim, o que realmente tá rolando. Legal, João. Entendeu? O que as pessoas estão perguntando?
Por que elas perguntam isso? O que tá acontecendo? E, cara, tem muitas pautas, tem muitas coisas que dá para ser falado. Caraca, muito bom. Ou ver o que tá acontecendo e fala, puxa, eu me identifico mais com essa questão. Deixa eu falar um pouco sobre isso. E, cara, a gente acredita que a verdade de Deus, a palavra de Deus, é verdade para todo homem, toda mulher, em todo tempo. E ela tem verdade, tem opinião sobre todas as coisas. Sim. Então, não existe área que a Bíblia não tem uma resposta, que a Bíblia não tem uma interação. Não existe uma área que Deus não pode chegar, que Deus não quer falar e falar assim, olha, eu tenho uma opinião sobre isso. E essa opinião nem sempre vai agradar as pessoas. Sim. Mas eu tenho uma opinião aqui que é para fazer essa coisa ser melhor. Legal. Então, assim, Deus também Deus quer olhar Deus olha para essas situações a partir da sua palavra para fazer com que elas voltem ao seu propósito original, que voltem à verdadeira plenitude que essas coisas são. Muito bom. Então, saca, eu acho que quando a gente entra nas redes sociais de verdade, com o coração um pouco mais aberto, sem muitas pretensões, que a gente tem muito, né? Às vezes, tipo assim, na hora que eu quero colocar um versículo, eu quero colocar... E que todo mundo ouça o que eu tenho para falar. Sim. Porque eu sou crente, cara. Eu tenho... Nossa, Deus é por mim, eu vou embora. Isso. E a gente não ouve, cara. Não ouve o que as pessoas estão falando. Então, assim, primeiro dica que eu daria é, tipo assim, ouvir. Ouvir o que as pessoas estão falando. Ver quais hashtags estão chamando a atenção, o que as pessoas realmente estão discutindo. E falar... No nosso meio lá do seminário é a famosa exegese cultural. Exegese cultural. Exegese tem que mudar já. Exegese de mídias sociais. Mas é ficar, tipo assim... Olhar o que as pessoas estão falando. John. Isso é interessante. Saca? E aí trazer isso de uma forma prática e falar, cara... Porque o evangelho vai ter resposta. E aí, velho, e assim, de forma muito tranquila, eu acho. Olhar para essas coisas e falar, beleza, vou falar sobre esse assunto. Legal. E aí faz um stories, abre a caixa. Uma coisa que a gente tem, que redes sociais acabam mexendo muito com a gente, é porque todo mundo na rede social é muito influente. Então, você olha para uma amiga sua, você tem lá seus 1.000 seguidores... 1.500 seguidores, aí você olha para uma amiga sua, ela tem 15 mil, ela tem 50 mil. Já bate aquele... Eu tenho uma amiga, ela acho que não vai saber que eu estou expondo ela aqui, mas eu tenho uma amiga que ela tinha, tipo, 5.000 seguidores, e aí, tipo assim, por causa de um movimento, algumas coisas que aconteceram na vida dela, ela foi para 500 mil. Caramba. Então, tipo assim, tem essas pessoas que influenciam muita gente. Mas um assunto que tem sido bem constante em redes sociais, até, e é legal o pessoal pesquisar, que são os micro-influenciadores. Tipo assim, o que importa? Você ter 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, ou você ter talvez 2.000 pessoas que param e realmente ouvem o que você está falando? Que legal, mano. E, cara, se você pensar que são micro-influenciadores, nano-influenciadores também. Certo, então, tipo assim, se você parar para pensar que, tipo assim, você não precisa ter muita gente. Mas, cara, já pensou se, sei lá, você tem 200 pessoas que ouvem o que você fala? Nossa. E que estão prestando atenção no que você fala? Entende? E que você pode influenciar a vida delas. Mano, que legal. Eu acho que parar de ser grandioso, sabe? As redes sociais querem essa... Quer transmitir essa imagem, né? E artificial, né? Tipo assim, eu influencio muita gente. Tem gente que até compra seguidor, né? Não, pois é. Aí não compra seguidor, não, gente. Ô, João, cara, que massa que você falou, mano. Que massa que você falou. Porque, assim, às vezes pode ter pessoas que têm 10, 20 mil seguidores, mas 300 pessoas ouvem, né? Mas pode ter uma pessoa que tem 6 seguidores, mas não 100 ouvem. E usando uma imagem bíblica, né? A festa no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, número necessariamente não quer dizer muita coisa. Acho que se a gente trabalhar as nossas redes sociais para ser mais influente na vida daquelas poucas pessoas que estão ali, e a gente acredita que essas pessoas que nos seguem, que nos acompanham, são pessoas que Deus colocou ali no nosso meio. Por algum motivo elas estão ali. Então, pense nessas pessoas e pense em como você pode influenciar e alcançar e cuidar, sabe? Na vida dessas pessoas que vai ser mais interessante. João, isso é muito bom que você fala, muito massa, galera. Você precisa guardar isso no seu coração. Sabe por quê? Esse dia da caixinha de perguntas, de oração lá e tal, eu lembro que eu lancei e falei assim, nossa, cara, hoje várias pessoas vão pedir oração. Eu lembro que as 2 pessoas que pediam, ele era um dos 2. Mas teve alcance o coração dessa pessoa. É a mentalidade do reino, né, João? É o evangelho. Quando a gente... Ou seja, pessoal, se o que você faz atingir uma pessoa, o reino tá acontecendo, né, João? O reino está acontecendo. Cara, acho que esse é o caminho. Muito bom. Muito bom. Cara, obrigado, velho. Foi muito bom. Isso. Muito profundo. Você ora por nós, então? Ora, claro. Vamos lá. Vamos orar, gente. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento que a gente está tendo aqui e porque o Senhor nos dá o privilégio da gente refletir em questões importantes para a nossa vida como discípulo. E pedimos ao Senhor o Teu Santo Espírito
porque a gente não consegue fazer nada sem Ele. E o Senhor nos ensina que toda a nossa vida está nas Tuas mãos. Amém. Então, nós colocamos em oração, Senhor, aquilo que nós temos também nas nossas redes sociais, os perfis que nós temos, as nossas redes em geral, para que o Senhor as use. E use de forma poderosa, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento. E pedimos para que o Senhor nos ajude a lidar com tudo isso de uma forma que glorifique ao Senhor, porque toda a nossa vida foi criada pelo Senhor para glorificar ao Senhor. Amém. Então, nos ajude cada um que está nos ouvindo aqui, e que a gente exista para esse propósito. Amém. É isso que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. João, valeu. Então, gente, valeu, meu brother. Nossa última aula, junto. Então, da nossa série. Espero que tenha sido bênção para você. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E se você não assistiu as outras aulas, cara, volta e vai assistir. Foi muito top, foi uma galera muito legal. Valeu? Deus abençoe. Valeu, tchau, gente. Tamo junto. É nóis. Valeu.